Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por estarmos aqui na presença do nosso Deus para mais uma vez ouvirmos a palavra dele, o que ele tem para falar conosco. Glórias a Jesus. Onde o Espírito habita, aí há liberdade. Glórias a Jesus, para ele operar, para ele falar, para ele agir livremente, para louvor da glória de Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 7 até o versículo 13, que é a sexta carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus, a pérola de Deus. Uma das pérolas, né? Porque Filadélfia e Esmirna são as que mais tocaram em Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua verdade. E foi esta carta, a Filadélfia, que o Espírito Santo deu hoje para nós nos alimentarmos dela, em nome de Jesus. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glórias a Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso começa essa carta, como sempre, ele se identificando que ele é o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Glórias a Deus por nós servirmos a um Deus todo-poderoso, a um Deus grande, louvado seja Deus, infinito em poder, em magnificência. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. E ele tem essa chave, que abre e ninguém fecha. Também ele fecha e ninguém abre. Glória a Deus. E eu começo dizendo aqui o seguinte: se Deus abriu a porta para você, ninguém vai fechar. Não temas. Foi ele quem fez, que está dizendo aqui, ó, o que abre e ninguém fecha. Ele abriu a porta, vão tentar fechar, com certeza. Vão tentar frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz, aqui está dizendo, o que abre e ninguém fecha. Então não temas, o que é seu, o que Deus lhe deu, ninguém toma. Glórias a Jesus. Como é bom nós termos essa certeza absoluta de que Deus que abriu a porta e que podem tentar fazer de tudo para fechá-la, mas jamais conseguirão, porque Ele abriu. Glórias a Jesus. Mas a Bíblia diz que é aquele que fecha e ninguém abre. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Quando Ele fecha uma porta, encerra um ciclo, ninguém abre. Não tem como abrir. Glórias a Jesus. A palavra final sempre vai proceder da boca de Deus. Glórias a Deus. Então, se Ele fechar uma porta, é para a nossa vitória. Ninguém abre. Glórias a Deus. Já pensou se o homem pudesse abrir a porta que Deus fechou? Quantos prejuízos nós teríamos? Mas Deus, Ele sabe agir, Ele faz tudo perfeito. Nós erramos, falhamos, negligenciamos, mas Ele não. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele sabe as nossas obras.
Glória a Deus. Essa igreja aqui de Filadélfia era uma igreja amorosa com Deus, sincera. Era uma igreja que amava a Deus. Tanto o seu líder quanto os membros desta igreja. Que eu creio que também cada igreja dessa simboliza um tipo de crente, um tipo de caráter, um tipo de direção. Então, aqui nós vemos, né, um crente que verdadeiramente ele tem unidade de espírito com Deus, tem compromisso com o Senhor. E é isto que Deus está procurando na terra. Homens e mulheres fiéis a Ele, que independente de qualquer coisa, dos atrativos do mundo, das tentações, das seduções, não abram mão da presença dEle. Que sejam fiéis a Ele no coração. Não é só falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso. Aquele que se exalta, Deus humilha. Então nós temos que estar sempre em posição de humilhação diante de Deus. Porque Ele sempre vai exaltar aquele que é humilde de coração, não de palavras, jamais. Louvado seja Deus. Eu sei as tuas obras. É muito forte quando Deus diz isto. Porque Ele conhece o interior do ser humano. Deus, Jesus, não precisa que ninguém testifique do homem, porque Ele conhece o homem. Ele sabe as intenções de cada coração. Ele sabe todos os pensamentos. Ele é Deus onisciente. No mundo há mais de 6 bilhões de pessoas. E Deus conhece o interior absolutamente de todos. Então, eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Porque Deus conhece as nossas obras. E que as nossas obras sejam obras boas. Obras de fidelidade, de verdade, de honestidade. Louvado seja Deus. Nas quais o Senhor se agrade. Das quais o Senhor se agrade. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, glória a Deus, louvado seja Deus por esta porta, e ninguém a pode fechar. Eita Deus, glórias ao nome santo do Senhor. Viu que presente Deus preparou para nos dar nesse momento? Ele está dizendo aqui, é a Bíblia, porque entenda. Muitas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, e ela não imagina como foi que aquela palavra chegou àquele homem, àquela mulher de Deus, aquele homem genuíno e aquela mulher de Deus idem. Nem imagina. Eu não falo porque tem muitos pregadores que eles ministram a palavra de Deus em várias igrejas, a mesma mensagem. Mas eles são itinerantes, eles fazem isto e amém. Cada um, né, faz o que é melhor para si, ou o que ele pensa que é melhor para si. Mas uma pessoa que espera receber a palavra de Deus, pede a Deus, não abre mão de Deus dar a palavra para ela só pregar se Deus der a palavra para aquele momento. Glórias a Deus por estes. Porque estes aí têm uma palavra revelada de Deus. Não foi uma palavra que a pessoa já é acostumada a pregar, já decorou a palavra. Não. Até a vírgula, até um monossílabo, até qualquer coisa. Não. O nosso negócio com Deus não pode ser assim. Nós temos que pregar o que Deus der. Se Deus não der, não vamos pregar. Em nome de Jesus Cristo. Porque entenda, porque quem está ouvindo está esperando receber algo de Deus.
precisa ouvir a voz de Deus. E nós não podemos dar algo que é uma coisa que é uma rotina decorada. Nós temos que dar uma palavra revelada para aquela pessoa receber e Deus falar diretamente com ela. O mais importante de um pregador é isto. Ele não pode pregar se Deus não der. Se Deus não der, ele não prega. É isso aí. É por aí. Para que a gente possa ser honesto para com Deus e para com as pessoas também. Porque muitas vezes a pessoa vai assistir um vídeo, no caso, né, se for vídeo, e a pessoa pede a Deus, Deus, fale comigo. Então, quando ela vai ouvir aquela mensagem, ela está esperançosa que será uma palavra revelada para ela. E para ser uma palavra revelada, precisa ser que Deus tenha dado aquele, né, mensageiro dele, aquele servo, aquela serva dele, que está ali se colocando à disposição dele, como instrumento dele para entregar a mensagem. Então tem que ser algo muito verdadeiro. Porque a gente não pode, porque eu já preguei essa palavra de tal dia, eu vou pregar de novo, porque eu já sei como é que eu vou pregar. Não. Nós temos que ficar horas e horas e horas e horas pedindo a Deus a palavra. Só vamos pregar se Ele der. Claro que a gente sente tristeza, porque a gente quer logo a palavra. Quando a gente pede e procura, a gente quer logo. Mas Deus faz o que Ele quer fazer, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Então, esta palavra é um presente de Deus para quem está assistindo. É uma palavra que veio de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi uma palavra que eu escolhi, nem que eu achei boa, que eu achei, olha, eu vou pregar essa porque essa palavra aqui, ela é assim ou é de tal maneira. Não, tem que ser Deus que mande. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então Ele está dizendo aqui, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Deus está falando isto. Talvez você está assistindo esse vídeo e diga até assim, que coincidência. Não é coincidência, não. É o Espírito da verdade que está falando com você. Que o Senhor pôs uma porta aberta diante de você e ninguém vai fechar. Essa porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Não temas. Ninguém vai fechar essa porta. Ele, o Todo-Poderoso, quem abriu para você. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o deitar e o levantar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que palavra tremenda é esta? Tendo pouca força. É verdade. Muitas vezes estamos assim, com pouca força, debaixo do sangue de Jesus, mas não negamos o nome do Senhor. Jamais. Porque esta porta foi aberta e ninguém vai fechar, porque mesmo tendo pouca força, você não negou o nome dele e você guardou a palavra dele no seu coração. Mesmo diante de tantos obstáculos diante de você, de lutas, de dificuldades, de necessidades, de adversidades, de tanta coisa contrária, você guardou a palavra do Senhor. Ela está dentro de você eternamente, você não abre mão dela. E você não negou o nome dele. Você continua fiel a ele. Fiel. Porque o seu compromisso é com ele. Não é com o que ele vai lhe dar. É com ele. Louvado seja Deus. Você
não negou o nome dele. Então tem bênçãos, tem vitória, tem porta aberta, tem alegria. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus, Ele fala do que Ele vê. A palavra de Deus, quando é ministrada, ela tem destinatários certos, pessoas para as quais Deus deu esta palavra especificamente. Muitas estão só confirmando o que Deus já falou. E muitas Deus está falando. E Deus vai confirmar através dos seus vasos. Glórias a Jesus Cristo. O importante de tudo, o mais importante é sermos fiéis a Deus. No nosso coração, sempre. Não importa as circunstâncias. O amor a Ele tem que estar acima de tudo e de todos. Glórias a Jesus. Seja exaltado para sempre o nome do nosso Deus. Deus tem promessas gloriosas para a Filadélfia. Se você está assistindo esta pregação, porque Deus te vê como Filadélfia dele. Filadélfia. A igreja do amor de Deus. Comprometida com o Senhor. Igreja genuína. Servo genuíno de Deus. Glórias a Jesus. Sem dolo, sem mácula, sem mancha. Glórias a Deus. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Glórias a Deus. Como muitos que estavam travestidos de judeus e não eram judeus, aqui está dizendo, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ou seja, eles eram da linhagem de Satanás, eles serviam a Satanás, eles eram um engano, como muitos há hoje, que se dizem crentes e não são, mas servem a Satanás no coração, e muitos deles dá para perceber claramente que servem ao inimigo. Muitos. Então ele diz aqui, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Os que servem a Satanás, eles vão reconhecer que você serve a Deus e que Deus é contigo e que Deus te ama. E que não adianta se levantarem contra você, porque não conseguirão o seu intuito perverso. Você está entendendo? Porque toda pessoa que serve a Deus genuinamente, ela sofre muita perseguição e maldade. Isso aí é algo que Jesus deixou escrito. Todos os discípulos do Senhor Jesus passaram e passam. No Velho Testamento também nós vemos isso claramente. Então, são pessoas muito malvadas, que elas programam mal contra aqueles que são inocentes de coração, têm um comportamento de um verdadeiro servo de Deus, que amam a Deus verdadeiramente, que vivem uma vida de retidão nesse mundo tão corrupto, tão maligno. Então essas pessoas, elas fazem mal aos que servem a Deus. Elas deixam manchas, nódoas, como muitos que a Bíblia fala, como Caim, como Corá, como Balaão, como diz lá no livro de Judas, e vários outros.
inúmeros deles. Então eles vão reconhecer que você serve a Deus, que Deus é o seu pai, que Deus é o seu amigo, que não adianta fazerem mal a você, porque quem vai cair por terra são eles. Então a Bíblia diz, eis que eu farei, é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. Não é que venham até você e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Muitos vão lhe pedir perdão por todas as maldades que já fizeram contra a sua vida. Muitos vão reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus é contigo, que o Senhor é o teu Deus. E muitos vão falar isso publicamente. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Ela não é só um livro que a gente lê e se edifica somente, não. Que a gente aumenta a nossa fé. Não é só isto. É também isto. Mas a Bíblia, ela tem que ser colocada em prática. Ela se cumpre na nossa vida. Não é uma teoria, não são só palavras aqui. Aqui são práticas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus. Por isso que é bom ter compromisso com Deus, mesmo diante de tantas coisas, de tantos testemunhos podres que nós estamos vendo aí, assistindo rotineiramente. Por isso que é bom nós sempre olharmos para os espelhos limpos. Sempre, quando você quiser se comparar a alguém, sempre se compare com Paulo, Pedro, João, Elias, João Batista, Débora, Isaac. Sempre se compare com pessoas assim. Nunca olhe para os espelhos sujos e diga, aquela pessoa faz isso tudo, mas eu não faço. Não. O que é que eu preciso melhorar para eu ser parecido mais com Paulo de Tarso, com Pedro? Isso é que é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Que o Senhor tenha esse presente para nós. Glórias a Jesus. O Senhor tem dádivas para a minha vida e para a sua. Ele prepara presentes para nós. E a gente ouve a palavra de Deus, a gente nem imagina que ali Deus está dizendo assim, olha, é isso aqui, eu vou fazer com você. Isso aqui vai se cumprir em sua vida, na íntegra. Glórias a Jesus. E quando se cumprir, você vai se lembrar, meu Deus, o Senhor me avisou. Claro, Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Ele conta os segredos dele, aqueles que o temem e o amam sobre tudo e sobre todos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, quando eu li isto, me veio muito forte que vem muita destruição sobre esta terra. Vem muitas coisas irão acontecer para muitos caírem. Eu falo muitos que servem a Deus, porque na igreja nós sabemos que tem as pessoas que querem compromisso com Deus e as que não querem. Então está dizendo aqui, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Virão muitas malignidades para destruir vidas. Isso aqui é para vidas irem para o abismo eterno, para o inferno. Então,
né? Já estão coisas instaladas aí já, coisas graves demais que Satanás tem enviado para a destruição de vidas. E ele tem encontrado corações receptivos a ele. Pessoas que já estão seladas com ele eternamente. Porque o coração ficou cocheando entre dois pensamentos. Não queria a porta estreita. Escolheu a porta larga, que é melhor. Passa mais rápido. Conquista tudo mais rápido. Mas entra no inferno também muito rápido. Então, essa tentação aqui é hora de destruição que virá sobre esse mundo. Talvez você diga, mas está acontecendo muitas coisas aí, mas acontecerão coisas muito piores, coisas para acabamento de vidas. Sabe o que eu vou dizer? Desgraceiras acontecerão. Para que vidas entrem o mais rápido no inferno. E isto irá atingir pessoas que estão dentro das igrejas e que estão fora, como está dizendo aqui, os que habitam na terra. Porque a Bíblia está dizendo, também eu te guardarei da hora da tentação. Tentação para a pessoa cair, para a pessoa sucumbir, para a pessoa se aliançar com a antiga serpente, se aliançar com ela, para saciar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a Bíblia diz aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, você guardou o Senhor dentro do seu coração e tem suportado muitas coisas, muitas aflições por amor a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Também eu te guardarei, ou seja, o que está por vir, que virá, não vai te atingir, porque Deus te guardará da hora da tentação, ou seja, da hora da destruição, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Muitos já estão se rendendo à serpente, e muitos, quando esse momento chegar aqui, só estamos no preâmbulo, ainda vai chegar este momento. Muitos se dobrem a Satanás e farão parte do reino dele eternamente. Mas o Senhor, quem é Filadélfia, não vai cair na tentação do adversário. Não vai permanecer firme na presença dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus, por isso que vale a pena, porque entenda, nós estamos passando aqui nesse mundo um pouquinho de tempo. A nossa vida realmente não é essa que estamos vivendo aqui. Vida mesmo, vida. Vamos começar quando partirmos desse mundo, que irá começar a nossa vida eterna, na presença de Deus. Aqui é só um pouco de tempo aqui. Nós somos peregrinos, forasteiros, nós somos provados toda hora, todo momento, é uma luta muito grande. Mas nós temos que cumprir a nossa missão aqui na terra, exaltar o Senhor, glorificar o nome dele, pregar a sua santa palavra, para que haja salvação e libertação de vidas. Para os que estão na presença de Deus, se fortaleçam mais ainda. Fiquem firmados na rocha que é Jesus. Então a Bíblia diz, também eu te guardarei
O que virá aí por aí são coisas terríveis, indizíveis. Deus vai te guardar por causa da sua fidelidade a Ele. Por isso que cada dia mais se aliance com Ele. Independente de tudo. Sempre acontecerão coisas para tentar fazer aquele que serve a Deus se afastar de Deus, se afastar do caminho. Mas quando se é Filadélfia, não adianta. Eles não conseguirão jamais. Filadélfia vence eternamente. Glórias a Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo aqui que eis que venho sem demora. Muitos zombam da palavra de Deus. Muitos zombam do Senhor. Porque muitos, eles escarnecem muito da Bíblia, porque eles dizem que se nós estamos esperando isso acontecer, é tanta coisa que eu não quero nem replicar aqui, porque são coisas muito baixas que falam contra Deus em relação à volta dele. Mas ele diz, eis que venho sem demora. Se ele disse isso, a Bíblia é a verdade, ela tem que se cumprir. A qualquer momento, o nosso Senhor pode voltar para nos buscar. Em nome de Jesus, que nós estejamos prontos, como as virgens com as lamparinas acesas, esperando o nosso noivo para as bodas do Cordeiro. Glórias a Jesus Cristo. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É surpresa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por que Jesus botou isso aqui? Porque vão tentar tomar. Vão tentar te demover da presença de Deus. Sempre Satanás vai estar por trás disto, usando pessoas que venham da parte dele para isto. Quando Deus diz para que ninguém tome a tua coroa, porque a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, até o fim, o inimigo vai tentar dar rasteira em crentes. Mas quando é Filadélfia, ele não consegue. Porque a Bíblia diz para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. O que você tem? Não estou falando de nada secular, pelo amor de Deus. Diplomas, emprego, dinheiro, família, nada disso. O que você tem espiritualmente? Eu tenho uma salvação eterna. Guarde. Eu tenho a minha libertação. Guarde. Eu tenho paz. Guarde. Eu tenho o Espírito Santo. Guarde. Eu tenho as virtudes do fruto do Espírito Santo. Guarde. Eu tenho o sangue de Jesus. Guarde. Eu tenho um coração limpo e puro. Guarde. Eu tenho uma palavra em mim. Guarde. Louvado seja Deus. Eu tenho uma trindade excelsa, como meu amor maior, sobre tudo e sobre todos nesse mundo. Guarde. O que você tem é isto, tudo isto? Guarde. Esconda dentro de você para que ninguém tome. Em nome de Jesus. A quem vencer, olha a promessa, sempre Deus está nos dando promessas. É incrível, meu Deus. Aqui ele já deu várias promessas. Deus é Deus de promessas. Ele cumpre as promessas. Nos alegra. Nos faz verdadeiramente sentir felicidade. Mesmo num mundo tão hostil ao Evangelho, a Cristo, a nós. Mas sentimos
alegria pelo que vem dele para nós. Glórias a Jesus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Meu Pai, já pensou? Coluna no templo de Deus? E dele nunca sairá, glória a Deus. Quem vai querer sair? Do céu. Meu Deus. Nossa morada é eterna. Tudo que estamos passando nesse mundo é temporário. É só um pouco de tempo, é um conto ligeiro. A nossa vida de felicidade plena, absoluta, completa, é quando formos para a glória, onde Deus tem reservado várias surpresas. São mistérios. Nós não vamos saber, só na hora. Oh, glória a Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Amém, Jesus. Já pensou, meu Deus, quanta honra. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que promessa, meu Deus, é uma promessa tão forte esta que a gente fica, meu Deus, eu mereço tudo isso? Não, nós não merecemos tudo isto. Mas é a misericórdia dele, a bondade, é o amor dele. Sabe por que ele está fazendo isso? É a recompensa por amarmos a ele e sermos fiéis a ele neste mundo tão profano. Porque entenda, nós estamos nesse mundo aqui, não somos daqui. Nós somos aqui estrangeiros. Então aqui nós estamos vendo, assistindo coisas gravíssimas, tenebrosas. E debaixo do sangue de Jesus, mantemos o nosso amor a Deus e a nossa fé a Ele, dentro de nós eternamente. Então é como se Ele dissesse, olha, eu vou te galardoar por este amor, por esta fidelidade, por esta sinceridade a mim. E Ele diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, coluna, meu Deus, coluna, destaque. E dele nunca sairá, do templo do meu Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome do nosso Deus estará sobre nós. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ele vai escrever isso, meu Deus, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós vamos ter tudo isto aqui. Está dizendo aqui, escritos em nós, como selo eterno. Propriedade exclusiva de Deus, eternamente. Glórias ao nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós sabemos que há 3 vozes. A voz de Deus, a voz do homem e a voz da serpente. Temos que estar bem atentos para nós reconhecermos cada uma delas. Para a gente não se equivocar. Como é que nós vamos reconhecer? Quanto mais você tiver afinidade com Deus, mais você vai reconhecer a voz dele. Quanto mais você o buscar, você vai encontrá-lo. Ele vai conversar com você, vai ser um diálogo. Você vai ter tanta intimidade com ele que será impossível você não identificar que é a voz dele. Mas quando a serpente falar, você vai sentir pavor, ira, asco, porque verdadeiramente
né? Não temos parte nenhuma com ela eternamente. Nós temos parte com Deus eternamente. A voz da serpente é asquerosa. Ela se dissimula. Ela finge. Muitas vezes usa a palavra de Deus. Mas aqueles que são Filadélfia discernem na hora. Sentem aversão imediata àquela voz maligna dos infernos. E a voz do homem, que às vezes é a nossa própria voz, o nosso eu, a nossa alma. Então nós temos que entender, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos que ouvir o que o Espírito Santo diz. Em nome de Jesus. Glórias a Deus por essa palavra, por esse maná que o Senhor nos deu. Filadélfia de Deus, salvo de Deus, precioso, pérola do Senhor, amado do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, escolhido por Ele, não só chamado, mas escolhido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa porta que Deus abriu, não temas, ninguém vai fechar. Muitos têm tentado fechar. Mas nenhum vai conseguir. Porque a Bíblia diz, e ninguém a pode fechar. Ninguém. Não temas, Filadélfia de Deus, em nome de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para você. Esse presente, esse manancial de águas vivas para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, 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 em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.